Boa tarde, meus irmãos. Que a boa mão do Pai esteja sendo com o seu povo nessa tarde. Quero agradecer a atenção de todos vocês e convidá-los para falarmos com Deus. Vamos orar. Amado Senhor, queremos em nome de Cristo pedir a tua misericórdia, que a tua mão nos assista, Pai. Seja conosco, precisamos do Senhor. Ó Deus amado, seja conosco. Clamamos a ti pelos nossos missionários, clamamos ao Senhor, ó Pai, pela tua igreja espalhada pela face da terra, e levantamos uma súplica pelos nossos enfermos. Senhor, suplicamos pelo prefeito, o Sr. Ezra Guzmão, suplicamos pelo pastor Silvestre, o pastor Nogueira, clamamos pela irmã Rivanice, a irmã Daci, Senhor, o nosso irmão Lindoarte, ó Deus amado, seja com cada um deles, a nossa irmã Luci, que vai começar começou quimioterapia ontem, abençoa cada um, Senhor. Deus amado, peço pela tua palavra agora, vem falar conosco. Em nome de Cristo eu te suplico, ó Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer hoje a seguinte reflexão. Deus não precisa de ajuda. A fé não precisa de ajuda. Eu gostaria de refletir com todos situações da Bíblia que são para o nosso aprendizado, que são para a nossa correção e para o nosso exemplo. Veja bem, começa, por favor, com um texto que está em Jeremias capítulo 32, no verso 27. Jeremias 32, verso 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Meus irmãos, Deus está fazendo uma pergunta retórica. A resposta é clara, não. Ele está levando as pessoas a refletirem sobre isso. Tem alguma coisa difícil para Deus? Ele precisa de ajuda? A nossa resposta, em primeiro lugar, é dizer que não. Mas nós veremos como há uma tendência muito grande de tentarmos ajudar a Deus. Abre de novo em Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 14, diz assim: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então, mais uma vez, Deus está perguntando isso. Em ambas as situações, é porque o Senhor coloca diante das pessoas desafios onde as pessoas ficam com medo de abraçar. Nesse caso aqui, lembram-se que Deus, quando chamou Abraão, Deus prometeu que Abraão seria pai? Abraão tinha 75 anos. Passaram-se 24. Abraão agora está com 99. E continuou sem ser pai. Então, qual é a situação? Antes, o problema era que a esposa dele era estéril. Mas agora, além da esposa ser estéril, o ciclo menstrual dela havia cessado. E de acordo com Hebreus, o próprio corpo de Abraão já estava amortecido. Então, meus irmãos, já era impossível antes com a esposa estéril. As impossibilidades, elas se multiplicaram. Agora não é apenas estéril, não tem mais ciclo menstrual. E não é apenas agora um problema com ela, é também um problema com ele. Seu corpo já está amortecido. Ele tem agora o que é chamado de impotência sexual. Então, meus irmãos, Deus está dizendo para Abraão, olha Abraão, é agora que a minha promessa vai se cumprir na sua vida. E por que eu esperei para agora? Para você saber que eu não preciso de ajuda. Meu irmão, vamos pensar um pouquinho como é que foi com Abraão? Quando Deus chamou Abraão, Abraão tinha o seu mordomo. E ele então dá uma carteirada em Deus. Veja, ele vai tentar ajudar Deus em pelo menos 3 ou 4 situações. A primeira é quando ele leva Ló. Ló era seu sobrinho, e Ló, porque era órfão, foi criado por Abraão. Então era como um filho adotivo. Então, primeiro ele tenta ajudar a Deus por meio de Ló, seu sobrinho filho. Não deu certo. Abraão, então, em Gênesis 15, apresenta para Deus a situação de seu sobrinho, de seu criado.
Eliezer. Ele fala, olha Deus, eu não tenho filhos, e Eliezer, meu mordomo, criado em minha casa, ele que vai ser meu herdeiro. Aí Deus fala, não, Abraão, vai ser alguém nascido de você. O que Abraão faz? Ele vai engravidar Agar, já que era alguém nascido dele, então ele vai ajudar Deus engravidando Agar. Aí Deus fala, não, Abraão, é alguém nascido de você e de Sara. E meus irmãos, observem, o nosso Deus, ele não precisa de nossa ajuda para cumprir os seus propósitos, para cumprir os seus planos. Nós tentamos agir assim, né? É uma relação de fé e obras. Então eu confio em Deus, mas olha, faça a tua parte que eu te ajudarei. Não, meu irmão, não. Nosso Deus, ele é poderoso e ele é fiel para cumprir cabalmente tudo aquilo que ele promete sem a nossa ajuda. Então, Abraão vai experimentar a primeira cura de esterilidade registrada na história humana. Depois de Abraão e Sara, haverá outras estéreis que também engravidarão. Mas Sara foi a primeira. Então, Abraão, naquela época, onde não existia métodos conceptivos, médicos, como fertilização in vitro, alguma coisa assim, Abraão, ele viu que o nosso Deus, ele é o dono da medicina. Nosso Deus não precisa de ajuda. E se nós seguirmos, nós perceberemos que outras situações aconteceram. Por exemplo, quando Deus vai chamar Gideão, Deus coloca diante de Gideão a seguinte situação. Gideão, eu vou te usar para libertar o povo de Israel dos midianitas. E os midianitas, eles correspondiam a cerca de 120 mil homens. 120 mil homens. Aí Gideão começa a duvidar. E nas dúvidas de Gideão, Gideão pede para Deus fazer uma coisa com ele. Deus, para eu ter certeza que o Senhor realmente vai me dar essa vitória, eu vou fazer uma coisa com o Senhor. Eu vou pegar aqui um pouquinho de lã e vou colocar na terra. E eu vou esperar passar a noite. Aí, amanhã de manhã, vai cair o orvalho, eu quero pedir uma coisa, para eu ter certeza que é o Senhor. Então, a lã vai estar ensopada de orvalho, só que a terra em volta vai estar sequinha. Se o Senhor fizer assim, eu vou ver que o Senhor realmente vai me dar essa vitória. Aí, Gideão faz assim, coloca a lã, cai o orvalho, no outro dia ele vai lá, e ele vê que a lã está ensopada, mas o chão está seco. Aí ele falou, puxa, realmente está aí uma coisa que me chamou a atenção. Mas ele vai até Deus, ele fala, Senhor, me perdoa. Deixa eu pedir uma outra coisa. A lã, ela tem mais facilidade de manter a umidade do que a terra. Então a lã está encharcada e a terra seca, foi até fácil. Eu quero pedir agora o contrário. Eu vou deixar uma lã seca e vai ter o orvalho da noite. No outro dia, eu quero te pedir para a terra toda estar encharcada, mas a lã está sequinha. Percebeu o que ele pediu agora? Então, realmente, a lã encharcada e a terra seca é relativamente mais fácil, porque a terra, a água se esvai. Já a lã, a água fica retida. Mas o contrário, a lã seca e a terra encharcada, aí realmente já fica bem impossível. Aí Gideão pede dessa maneira. No outro dia ele vai ali e o que acontece? Do jeito que ele pediu para Deus. A lã seca e a terra encharcada. Meus irmãos, isso daqui é para a gente pensar. Nosso Deus não precisa de ajuda. Gideão, no início, ele quer facilitar. Lã encharcada e terra seca. Mas depois ele percebe. Não, nosso Deus, a gente pode realmente confiar no impossível. Nós podemos confiar no improvável. Nós podemos confiar naquilo que, olha, humanamente jamais aconteceria. Porque Ele é poderoso para falar, Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para fazer. Gideão, olha, você achou que isso era difícil. Assim como eu fiz a lã está seca, eu vou fazer com que você tenha vitória contra 120 mil homens. Deus não precisa de ajuda.
Sabe o que cabe a nós? É confiar. Confiar que a mulher estéril, que a mulher que já passou o costume das mulheres, que o homem com o corpo amortecido, mesmo assim serão pais. Confiar. Confiar que Gideão, com apenas 300 homens, poderão vencer um exército de 120.000. Porque, meus irmãos, nosso Deus não precisa de ajuda. Elias, ele vai juntar o povo de Israel e vai fazer um desafio aos profetas de Baal. Ele vai dizer aos profetas o seguinte: olha, vocês vão fazer um sacrifício ao Deus de vocês, e eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus. E aquele que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Pensa bem nisso. O que acontece? Baal tem 850 profetas. Elias está sozinho. Então, humanamente falando, já é uma coisa bem desproporcional, 850 contra 1. Aí Elias ele vai pedir uma coisa que humanamente é impossível: descer o fogo do céu para consumir o sacrifício. Eu sei que às vezes cai aquilo que a gente chama de curisco, cai aqueles raios, mas o problema é que você não sabe quando o raio vai cair, você não sabe onde o raio vai cair. Elias, ele está sendo bem diretivo naquilo que ele está pedindo. Ele está pedindo o impossível. Veja só, o impossível é que caia o raio no horário e no local que Elias disse que era para cair. No caso, haveria essa competição. E o Deus Todo-Poderoso, esse Deus não precisa de ajuda. O que acontece? Os profetas de Baal, o texto fala que desde a manhã, desde das 5, 6 horas da manhã, até as 3 da tarde, eles começaram a clamar pelos deuses deles, e o texto fala que eles começaram a se cortar, e o texto fala que eles começaram a pular, que eles começaram a gritar, e por mais que eles se cortassem, por mais que eles pulassem, por mais que eles gritassem, nada do fogo descer. Porque, meu irmão, Baal é Deus morto, e Deus morto não faz nada. Olha, pensa bem nisso, só existe um Deus, e esse Deus é aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. É o único que pode fazer o impossível. Aí então, quando os profetas de Baal cansam, Elias ainda zomba, Elias ainda tira um sarro. Elias fala: olha, vocês têm que gritar mais alto, porque vai que Baal esteja dormindo. Vocês têm que gritar mais alto, porque vai que Baal esteja ocupado. Então Elias ainda tira um sarro. Mas acontece então que chegou a vez de Elias. E quando chega a vez de Elias, Elias mais uma vez vai mostrar para as pessoas que Deus não precisa de ajuda. Ao invés de Elias facilitar, Elias vai dificultar. Pensa bem nisso. Deus gosta de desafios. No caso de Abraão, esperou a mulher dele, que já era estéril, cessar o costume do ciclo menstrual. E esperou o corpo dele ficar amortecido. Deus gosta de desafios. No caso de Gideão, ao invés da lã seca e a terra molhada, foi a lã molhada e a terra seca, porque Deus gosta de desafio. Agora com Elias, Elias vai mandar abrir um buraco, uma vala, em torno do sacrifício. E no que abre uma vala, Elias vai mandar encher de água. E o texto fala que jogaram a primeira vez, jogou a segunda, jogou a terceira. De maneira que havia água que molhou o sacrifício, encharcou a lenha e ficou um poço de água em torno do sacrifício. Meus irmãos, aqueles que já tentaram acender um fogareiro, aqueles que já tentaram acender uma churrasqueira, vocês já perceberam como é que é difícil acender carvão frio? Carvão úmido, então? Então, o carvão, ele já está ali, assim, desidratado. Carvão é isso, é madeira desidratada. O carvão já está desidratado, mas porque está frio, é difícil de acender. Se tiver úmido, então? Lá com Elias, não foi carvão que é desidratado, foi lenha. E essa lenha encharcada.
Como então acender aquela lenha para o sacrifício? Deus não precisa de ajuda. Meu irmão, guarda isso no seu coração. Nós não precisamos facilitar para Deus, nós não precisamos dar uma chance para Deus. Elias, ele vai clamar, ele fala: Senhor, seja hoje sabido que tu és Deus e que eu sou o teu profeta. Mal ele termina de orar, deu nem tempo de dizer amém. Desceu fogo do céu, especificamente sobre o sacrifício de Elias. Meus irmãos, não é só que desceu fogo do céu, desceu no horário que Elias queria e no local que Elias pediu. Desceu fogo do céu que consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu o altar de pedras e secou toda a água que havia em redor. Não foi um curiscozinho qualquer, não. Pensa bem nisso. Há alguma coisa demasiadamente maravilhosa ou difícil para Deus? Será que Deus precisa de ajuda? Será que Ele precisa de uma mãozinha da parte do homem? Esse negócio do tipo, faça a tua parte que eu te ajudarei? Meus irmãos, nosso Deus não precisa de ajuda. Nós que precisamos de ajuda para crer. Nós que precisamos de ajuda para confiar. Nós que precisamos dizer como o pai daquele menino disse para Jesus: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Maravilhoso é Deus, louvado seja o seu nome. Ele foi fiel e poderoso para cumprir o que prometeu a Abraão. Abraão se tornou pai, junto com Sara, que virou mãe. Ele foi poderoso para cumprir o que prometeu a Gideão. A lã encharcou. Ele foi poderoso para fazer aquilo que Elias pediu, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Há uma quarta situação. A Bíblia fala que o rei Ezequias ficou doente. E na doença de Ezequias, Isaías vai até Ezequias e fala: olha, essa cama para a qual você desceu, você não vai subir, aí você vai morrer. No que Isaías está saindo do palácio, Ezequias vira o rosto para a parede. E Ezequias, com a sua piedade, com a sua humildade, ele fala: Senhor, lembra-te que eu tenho andado humildemente diante de ti. Senhor, vem em meu socorro. Aí, antes de Isaías sair do palácio, Deus vai a Isaías e fala: volta e diz para Ezequias que ele não será morto, que ele vai viver mais 14 anos, mais 15 anos. Aí Isaías volta. E Isaías fala: olha, Ezequias, para você ter certeza que Deus vai fazer isso, está vendo o relógio de Acás? Você quer que ele suba alguns degraus ou que ele desça alguns degraus? Vamos entender? O relógio naquela época era o relógio a partir da luz solar. Então o que acontece? Conforme o sol vai se movimentando, a sombra também vai se movimentando. Então, conforme o sol vai se pondo, então a sombra vai subindo os degraus. Quanto mais o sol se põe, mais a sombra desce. Aí Isaías está perguntando para Ezequias o seguinte: você quer que a sombra suba os degraus, conforme o sol vai se pondo? Ou você quer que a sombra desça os degraus, fazendo com que o sol volte no céu? Percebeu? Ezequias vai dizer para Isaías o seguinte: olha, a sombra subir, isso é lógico, isso é fácil. Porque o normal é o sol se pôr. Conforme o sol vai se pondo, então realmente a sombra vai subindo. Então, Isaías, a sombra subir é fácil. Eu quero fazer o contrário. Se realmente é o Senhor, se Deus realmente tem poder para me curar, tem poder para me dar mais 15 anos, ao invés da sombra subir, eu quero que a sombra desça no relógio de Acás. Eu quero que volte alguns degraus. Meus irmãos, Ezequias confia tanto no poder de Deus que está pedindo o impossível. Está pedindo para que o sol volte no céu, e não que o sol avance, mas que o sol retorne. E olha, o que está em risco é a vida de Ezequias. É para provar que Ezequias seria curado.
Se o sol não voltasse, isso quer dizer então que Ezequias não poderia confiar na sua cura. Não podia contar com mais 15 anos de vida. Percebe até onde que Ezequias vai confiar no poder de Deus? E Deus mandou perguntar: há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Há alguma coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Meus irmãos, o sol, ele voltou do céu de maneira que a sombra desceu naquele relógio. De maneira que a sombra voltou atrás. Nosso Deus, ele faz maravilhas. Nosso Deus, ele é tremendamente poderoso. A Bíblia é um constante convite à fé. Deus fez parar o tempo no caso de Josué, Deus fez voltar o tempo no caso de Ezequias. Meus irmãos, nós precisamos confiar no poder de Deus plenamente. Ele é poderoso para fazer com que o mar vermelho se abra. Ele é poderoso para fazer com que Pedro ande sobre as águas. Ele é poderoso para fazer com que Jonas fique 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe e saia de lá vivo. Ele é poderoso, meus irmãos, para perdoar pecados. Ele é poderoso para curar o doente. Ele é poderoso para ressuscitar o morto. Ele é poderoso para nos dar vida e vida eterna. Meus irmãos, há alguma coisa difícil para Deus? Você realmente acha que é difícil Deus restaurar o seu casamento? Você realmente acredita nisso? Não, não tem nada difícil para Ele. Você acha que é difícil para Deus trazer teu filho de volta para o aprisco do Senhor? Não há nada difícil para Deus. Você realmente acha que é difícil Deus mudar seu coração, mudar seu caráter, mudar sua conduta, sua personalidade, suas atitudes? Não, meu irmão, não há nada difícil para Deus, não há nada maravilhoso para o Senhor, não há nada. Nosso Deus é poderoso, não precisamos dar ajuda para Ele. Fez com que Abraão fosse pai, fez com que a lã encharcasse, fez com que fogo caísse do céu, fez com que a sombra voltasse naquele relógio. Ele tem feito com que nós sejamos seus filhos, que nós cada vez mais sejamos transformados conforme Jesus Cristo. Não há nada demasiadamente difícil para Deus, louvado seja o nome dEle. Meus irmãos, saber disso deve nos levar a ter algumas atitudes, deve promover em nós algumas atitudes que precisamos cultivar. Em primeiro lugar, posição firme. Porque Elias confiava que só o Senhor é Deus. Ele chega diante do povo, ele diz assim: até quando cocheareis? Até quando cocheareis? Se o Senhor é Deus, sirva o Senhor. Mas se for Baal, sirva Baal. Posição firme. Meu irmão, eu creio que só o Senhor é Deus, é por isso que eu só sirvo Ele. Confiar, meus irmãos, que não há nada difícil para Deus, deve despertar em nós algumas atitudes. Obediência inquestionável. Deus chega a Abraão e Deus falou assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para um local que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Pega as suas coisas e faz o que Deus mandou. Então, Elias me ensina que confiar no poder de Deus deve nos levar a ter uma posição firme. Abraão me ensina que confiar no poder de Deus deve nos levar a obedecê-lo incondicionalmente. Deus mandou, então nós precisamos realmente nos dispor a fazer, a obedecer. Meus irmãos, com Gideão, eu aprendo que não há inimigo que eu não possa enfrentar amparado pelo Deus Todo-Poderoso. Confiando que não há nada difícil para Deus, Gideão, com apenas 300 homens, enfrenta um exército de 120 mil. Foram cerca de 400 homens para cada guerreiro. Cada guerreiro teve que enfrentar pelo menos 400 homens, porque não há nada difícil para o nosso Deus. Não há nada impossível para Ele. Meus irmãos, porque Ezequias confiou no poder de Deus, porque ele confiou, ele pôde esperar o impossível de Deus. Senhor, fazer com que a sombra suba é fácil. Eu quero pedir para que a sombra volte. O que nós precisamos ter para nós?
Quais são os desafios que nós temos? É porque eu confio no poder de Deus que eu vou perseverar pela restauração da minha casa. Diga isso no seu coração. É porque eu confio no poder de Deus que eu vou lutar pelo meu casamento. Diga isso no seu coração. É porque eu confio no poder de Deus que eu vou continuar clamando pelos meus filhos. O Senhor vai trazê-los de volta. O Senhor vai produzir conversão. O Senhor vai quebrantar. Meu irmão, é porque nós confiamos no poder de Deus que nós pregamos o Evangelho com ousadia, porque vidas se converterão pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Como é que a Bíblia fala? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmão, porque nós confiamos no poder de Deus, nós nos esforçamos para ser fiéis. Nós nos esforçamos para ser obedientes. Nós nos esforçamos para nos comprometer cada vez mais. Confie no poder de Deus. O poder do Senhor há de agir pelo seu povo. Como é que a Bíblia fala? Ser-me-eis testemunhas, ao descer sobre vós o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo. E essa virtude, esse poder, fará com que sejamos testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, aos confins da terra. O poder de Deus é sobre nós, meus irmãos. É sobre nós pelo Evangelho que nós cremos e que nós pregamos. O poder de Deus é em nós pelo Espírito que em nós habita. O poder de Deus se manifesta na vida do seu povo, porque nessa vida tem sido restaurada. Confiemos no poder de Deus. Não há nada difícil para Ele. Louvado seja o nome do Pai. Esse poder está manifesto para o bem do seu povo. Em nome de Jesus Cristo, creia. Confie, em nome de Jesus Cristo, seja firme e se comprometa. O poder de Deus há de ser com você. Agradeço a atenção de todos e espero que essa palavra, de alguma maneira, tenha sido bênção no seu coração. Vamos falar com Deus. Amado Senhor, que a Tua palavra tenha sempre um lugar especial no coração do Teu povo. Obrigado pelas manifestações do Teu poder, da Tua glória. Rogamos a Ti para que seja conosco, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Pai amado, mais uma vez clamamos pela manifestação do Teu poder em curar, ó Pai, aqueles que Tu has de curar, ó Deus. A manifestação do Teu poder em trazer salvação àqueles aos quais nós pregamos, ó Pai. Senhor, com o Teu poder, traz de volta filhos que estão errantes. Senhor, com o Teu poder, restaura casamentos que estão passando por lutas. Senhor, com Teu poder, liberta pessoas que estão amarradas a condutas pecaminosas. Senhor, com Teu poder, ó Pai, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa personalidade, trabalha na nossa vida. Ó Senhor, com Teu poder, nos faz parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo. É em nome desse Filho amado que nós clamamos e que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu encerro lembrando que próximo domingo nós teremos os nossos cultos, tanto pela manhã quanto pela noite. O decreto do governador reconhece que as atividades de culto são atividades essenciais. Então, pela manhã, domingo, 10h15, nós estaremos reunidos aqui para louvar ao Senhor. Nós estamos cumprindo todas as medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos de saúde. Máscaras, distanciamento, álcool. Então, próximo domingo pela manhã, teremos nosso culto no horário normal. Próximo domingo à noite, o nosso culto será às 18 horas. Então, há o toque de recolher, estamos cumprindo o toque de recolher. À noite, o culto será às 18 horas e nós terminaremos o culto às 19h15. Contamos com a presença do povo de Deus. Que nada, meus irmãos, nada, nos impeça de cultuar o nome do Senhor, principalmente agora, que os dias são tão difíceis. Que nós possamos ter os nossos cultos, entre outras coisas, como um meio de anunciar a este mundo sem Deus que existe um Deus que pode salvá-lo. Então, contamos com a presença de todos e insistimos em dizer, todas as medidas de segurança estabelecidas pelos órgãos de saúde, estamos procurando cumprir à risca. Um carinhoso abraço aos irmãos, os espero no próximo domingo. Até mais.